Então, vamos lá. Primeiro exercício. Vou deixar o centro de massa para o final, porque a gente já fez alguma coisa antes. Eu estava falando de sistemas de partículas, colisões. Então, vamos ver esse problema aqui, número 13. Tá? Vou tirar uma foto dele. Ops. O problema diz o seguinte: um canhão dispara. Sim, antes de mais nada, eu tive que adiar a prova porque tinha gente, né, em situação que diz que estava com problemas para ir para a universidade e tudo mais. Aí alguém disse que chegou a faltar energia na universidade. Então, para evitar transtornos mais para vocês do que para mim, porque eu já estava pronto para ir para a universidade, eu decidi adiar para segunda-feira. Espero que até lá esses problemas tenham sido resolvidos. E agora eu acho que só não dá para adiar de novo, a menos que eu sofra um acidente ou coisa do tipo, porque a gente já está, já estamos quase em junho, né? Tá bom? Mas, infelizmente, para quem já estava preparado para fazer a prova hoje, eu peço desculpas, mas foi para o bem mesmo de vocês. A prova está preparada, para mim não ia ter diferença nenhuma. Tá bom? Então, vamos lá. Um canhão dispara um projétil com uma velocidade inicial V0 igual a 20 metros por segundo e um ângulo θ0 igual a 60 graus com a horizontal. No ponto mais alto da trajetória, o projétil explode em dois fragmentos de massas iguais. Um fragmento cuja velocidade imediatamente após a colisão é zero cai verticalmente. A que distância do canhão cai o outro fragmento? Então, esse é um problema típico de colisão, só que não parece colisão, mas o nome genérico para esse tipo de problema é colisão. É o que a gente chama de colisão superelástica, né? Você tem um projétil, um objeto que se parte em dois pedaços, né? Através de alguma reação química ou algo do tipo. Tá? Então, nessa situação, a gente sabe do quê? Bom, em todas as colisões, sejam elas elásticas ou inelásticas, o momento linear é sempre conservado imediatamente antes, imediatamente depois da colisão. Nessa situação, é óbvio que o momento linear não é conservado ao longo de todo o movimento, porque existe a força gravitacional, que é uma força externa. Mas imediatamente antes, imediatamente depois da colisão, eu posso desprezar o efeito dessa força externa, porque ela só vai causar o quê? Uma aceleração na vertical. Então, imediatamente antes, imediatamente depois, basicamente, o corpo não teve tempo de se movimentar na direção vertical, é bastante viável, não é, desprezar essa força externa. Então, é nessa situação que a gente considera a conservação do momento linear. Tá bom? Muito bem. O outro ponto importante é que nas colisões elásticas, né, são aquelas em que existe a conservação da energia cinética. Essa daqui não é uma colisão elástica, tá? Então, a energia cinética não é conservada. Então, a gente só pode usar uma informação a respeito das colisões, que é a conservação do momento linear. Ok, então vamos tentar resolver o problema com base nessas informações que eu acabo de passar para vocês. Primeira coisa, o que a gente tem que fazer aqui? Bom, eu sei que ele explode no ponto mais alto da trajetória. Isso aqui é o que está escrito no problema. Tá aqui. Ponto mais alto da trajetória, o projétil explode. Eu conheço a velocidade inicial, conheço o ângulo de lançamento. Então, eu sei basicamente tudo que eu preciso saber, né,
para tratar o movimento de um ponto desse sistema, que é o chamado centro de massa. Eu sei que o centro de massa vai descrever uma trajetória, que é uma parábola. Tá bom? Ok. E o que eu preciso para descobrir onde é que um dos pedaços vai parar? Bom, se um deles cai verticalmente e o outro prossegue numa trajetória de lançamento de projeto, né, eu preciso das informações nesse instante da colisão superelástica. Tá certo? Então, bom, o que eu preciso aí? Primeira coisa, qual é a distância na vertical, né, que o corpo atinge? Será que eu vou precisar disso? O que vocês acham? Estão aí? Estou aqui sim, professor, estou pensando sobre. Eu acho que, eu não sei se no cálculo vai se ver a altura em relação ao solo, no eixo Y, no caso, não é? Uhum. Levar em consideração que sim, por conta que a explosão é na altura máxima, diga-se de passagem, sim. Bom, primeiro, a gente precisa saber essas informações sobre altura e tudo mais, porque, queira ou não, isso é um lançamento de projétil. E se eu quero saber onde é que vai parar o outro pedaço, a que distância do canhão cai o outro fragmento, eu tenho que considerar esse movimento de projétil. Ou seja, eu preciso entender o que está acontecendo com o centro de massa. Tá? O centro de massa é aquele ponto que se move como se fosse uma partícula. Então, ele vai seguir essa trajetória. Não tem como fugir disso. Mesmo que um pedaço caia verticalmente e o outro vá para o outro canto, o centro de massa segue a trajetória inicial do projétil. Tá? Porque o centro de massa estava junto com o projétil. Tá bom? Ele está só sujeito à força gravitacional. Portanto, é uma partícula sujeita à força gravitacional no lançamento de projéteis. Isso é uma coisa. Então, vamos montar as equações que a gente pode para esse problema. Tá certo? Então, primeira coisa, o que acontece no ponto mais alto dessa trajetória? No ponto mais alto, o projétil tem uma velocidade que é puramente na direção x, porque a velocidade y é zero, certo? E por que isso é importante? Tá? Porque isso me dá uma informação de onde vai parar o centro de massa. Onde vai parar o centro de massa, né, quando ele atingir o chão. Né? A que distância x ele vai atingir o chão. E sabendo que um dos pedaços cai verticalmente, eu sei exatamente onde vai parar um dos pedaços. Vai parar na metade dessa distância em que o centro de massa atingiria o chão. Certo? Então, conhecendo a posição do centro de massa x, eu sei a posição de um dos pedaços x. Aí eu posso achar a posição do outro pedaço, né? Sabendo que, obviamente, ele não vai cair junto com o centro de massa, ele vai cair depois. Né? Um cai antes, o outro depois, de tal maneira que o centro de massa está descrevendo esse movimento, que é uma parábola. Tudo bem? Então, vamos lá. No ponto mais alto, o que eu tenho? No ponto mais alto, V0, não, V0Y, VY igual a zero. Certo? A velocidade na direção x não muda. Não muda por quê? Porque não existe força na direção x. Tá? Então, eu posso escrever a posição x como função do tempo para o centro de massa é igual a V0x vezes t. Considerando que o eixo x, y está aqui. Né? Deixa eu colocar aqui. Y para cá, x para cá, e aqui eu tenho a origem 0, 0. Tá? Muito bem, mas quem é
Quem é o V0x? V0x, eu tenho o V0, tenho o módulo do V0, é dado 20 metros por segundo, e tem um ângulo. Então, ele é V0 vezes o cosseno de θ zero. Essa velocidade permanece constante ao longo do movimento. Tá? O que muda só é a posição na direção x. A velocidade x não é alterada porque não existe força nessa direção. Muito bem, então eu sou capaz de achar a coordenada x do centro de massa, como se diz? E, obviamente, eu posso descobrir, né, quem é esse valor de x, onde vai cair o centro de massa, e na metade do caminho vai estar onde vai cair o primeiro pedaço. Tá? Bom, mas eu não conheço o tempo que o projétil leva para descrever esse movimento. Como é que eu acho o tempo nessa situação? Tenho condições de achar qual é o tempo que o projeto descreve para chegar até aquele ponto? Vamos fazer o seguinte, primeiro vamos achar as coordenadas do ponto mais alto, tá? Quem é o valor de y, quem é o valor de x. Como é que eu faço isso? Quem me diz? Primeira coisa, eu posso achar esse instante de tempo t, em que eu atinjo o ponto mais alto aqui em cima, vamos chamar de t estrela. Para atingir esse ponto, eu vou ter t estrela. Como é que eu acho esse ponto? Eu vou para a equação da velocidade na direção y. Eu sei qual é a velocidade naquele ponto, na direção y. É zero, né? Mas quem é a velocidade? Qual é a expressão da velocidade? Vy de t é o quê? É v0y menos g vezes t, não é isso? Equação da velocidade para o movimento acelerado, cuja aceleração é menos g, para baixo. Tá? V0y é V0 seno de θ0 menos g vezes, eu quero saber em t estrela. T estrela é a posição lá em cima. Só que lá em cima, quem é o VY de t estrela? É zero. Certo? Então, com essa equação, eu acho t estrela, isolo t estrela, é igual a V0 sobre G, V0 sobre G vezes o seno de θ0. Então, tenho o t estrela em termos da velocidade, aceleração da gravidade e o seno do ângulo de lançamento. Então, eu conheço o t estrela, porque todas essas quantidades são conhecidas. Tá? Então, eu sei a posição do ponto mais alto, né, tanto para y quanto para x. O x é simplesmente substituir o t estrela. Então, x de t estrela, né, o coordenado x do ponto mais alto é V0 cosseno de θ0 vezes t estrela. Mas quem é t estrela? É V0 g seno de θ0. Portanto, V0 ao quadrado sobre g cosseno θ0 seno θ0. Essa é a posição. Depois a gente substitui valores. Ok? E o y de t estrela? Y de t estrela. Eu poderia achar simplesmente ΔY usando isso aqui. ΔY é igual a v quadrado menos V0 ao quadrado, né, dividido por menos 2g. Não é isso? Equação de Torricelli. V quadrado é zero. V0 ao quadrado eu conheço. Então, isso dá V0 ao quadrado sobre 2g. Né? E o ΔY é justamente o y final lá em cima, menos o y inicial, que é zero. Portanto, isso daqui é o y máximo. Tá? Então, está aqui o y máximo. Então, no ponto mais alto, eu tenho a posição x e tenho a posição y. Tá? O que ele quer saber
depois que há explosão e uma das partes cai verticalmente, a que distância do canhão cai o outro fragmento, supondo que o terreno é plano e que a resistência do ar pode ser desprezada. O que eu tenho que fazer agora? Eu já sei a posição do centro de massa no instante da explosão. O que eu faço em seguida? O que eu faço, pessoal? Explosão. Qual é o próximo passo? Até metade do caminho eu sei. Não tinha segredo nenhum, era um objeto só. Agora ele se divide em dois. O que eu tenho que usar? A gente vem discutindo nas últimas aulas e em exercícios que a gente fez na aula passada. Silêncio sepulcral. Eu acho estranho, né, que vocês fiquem nesse silêncio. Depois de ver as notas de vocês nos últimos testes, eu vi, pô, todo mundo foi muito bem. Vocês deviam estar bem aqui, né? Mas vamos lá. Então, eu tenho uma colisão. Antes da colisão, ou antes da explosão, qual era o momento linear? Chama P antes. Momento linear somente na direção X, porque ele está lá em cima, não tem movimento na direção Y, só na direção X, só tem velocidade na direção X. É a massa do objeto, que ele chamou de quanto? Ele deu a massa? Bom, ele não deu a massa, então vou chamar de M, simplesmente. M. Vezes a velocidade. Que velocidade? Vx. Tá? Vx, que é o mesmo que V0x, que não tem componente Y. Tá? Esse é o momento. Depois da explosão, o momento linear agora tem duas partes. E veja, é imediatamente antes e imediatamente depois, enquanto eu ainda não tenho velocidade na direção Y. Tá? Então, P depois vai ser. Qual é a massa? Ele se dividiu em duas partes iguais, é isso? O ponto mais alto do projeto explode em dois fragmentos de massas iguais. Então, um deles, né, tem massa m sobre 2 vezes a velocidade, né, na direção x. Mas quanto vale essa velocidade? Pense, você tem dois fragmentos, um que continua e outro que cai verticalmente. Né? Se ele vai cair verticalmente, qual é a velocidade dele na direção x? Continua sendo a mesma do projétil antes da explosão. Não, não. Se ele vai cair verticalmente, tem que ser zero na direção x, porque senão ele ia para frente também. Muito bem. Não sei quem respondeu, mas é isso mesmo, é zero. Oi, tá vendo? Então, Fui eu, tá melhorando a situação. muito bem. Então, uma das partes que tem massa m sobre 2 tem velocidade zero na direção x. Então, já somos zero. E a outra tem uma velocidade... Bom, se o objeto tinha antes, né, uma velocidade v0x, qual vai ser a velocidade desse pedaço agora? E aí que a maioria de vocês cometeria um erro. Muita gente ia colocar aqui v0x. Aí por que isso está errado? Porque não existe nada falando que existe conservação de velocidade. O que existe é conservação de momento. Então, eu não vou colocar v0x, eu vou colocar simplesmente, né, vx, né,
que é diferente de V0x em princípio, tá? E aí eu vou usar a conservação do momento linear e ver quanto que é esse Vx. Então está aqui, o momento total é simplesmente m2 vezes a velocidade do segundo fragmento na direção x, imediatamente depois da colisão. É só isso que eu sei. Então, como eu sei que a conservação do momento linear, sempre existe isso nas colisões elásticas ou inelásticas, desde que eu use esse critério que eu falei para vocês, imediatamente antes, imediatamente depois da colisão. Conservação de P, momento linear, implica que P antes igual a P depois. E eu não estou nem escrevendo seta vetorial, isso aqui é sempre vetorialmente correto. A gente fez exercício em 2 dimensões na aula passada e você sabe que aí você precisa colocar seta, porque senão você não acha, né, quais são as componentes x e y. Mas nesse caso é tudo numa única dimensão x que eu estou considerando, num instante de tempo muito pequeno. Então, PA é simplesmente mv0x, que é V0 cosseno θ0, tem que ser igual ao momento depois da explosão, que é m sobre 2 Vx, que eu não sei quem é. Mas agora, com essa expressão, isso aqui me dá a conservação do momento linear. M vai embora dos dois lados e, portanto, a velocidade do segundo objeto, Vx, é igual a 2 vezes V0 cosseno θ0. Então, isso aqui é 2 vezes o V0x. Percebe? Se colocasse V0x aqui, vocês já iam entrar numa confusão e obter tudo errado. Então, lembre-se disso. O que se conserva é o momento linear e não a velocidade. Tá? E com isso eu achei qual é a velocidade do segundo pedaço na direção x. O primeiro pedaço tem velocidade 0 na direção x. E a velocidade dele só depende da gravidade. Tá? Certo. Então, eu tenho qual é a velocidade do segundo pedaço. Agora eu preciso saber onde é que vai parar. Né? Ele quer saber onde é que vai parar quem mesmo? Primeiro, segundo. Aquele instante que caiu o outro fragmento. Tá? Então, como é que eu descubro a que distância que ele cai? Bom, você tem várias maneiras de tratar esse problema. Eu vou tratar de uma maneira bem simples, que eu não preciso nem olhar para o primeiro fragmento. Tá? Não preciso olhar para o centro de massa nem nada. E qual é? A partir do momento que houve a explosão, você tem 2 fragmentos distintos. Esse segundo fragmento que vai para a direita, eu conheço a velocidade dele na direção x lá em cima. Então, eu trato esse fragmento simplesmente como um objeto sozinho que está viajando sob a ação da gravidade. E aí acabou a brincadeira. Tá? Como é que eu calculo isso? Então, eu calculo. Tá? Então, esse Vx vai ser o V0, vamos chamar de o V0 do segundo fragmento, eu vou chamar de Vzão zero. É igual a 2V0 cosseno θ0. Tá? Então, eu vou estudar o movimento a partir do ponto lá em cima até chegar no chão. Calcula essa distância. E a distância, de novo, ele se movimenta com velocidade constante na direção x. Então, a distância x que ele vai parar a partir do ponto de explosão, né, vou chamar de x' de t é igual a x0 mais V0, que é o V0x, vezes t. Certo. A pergunta é, quanto tempo ele leva para cair? Preciso saber esse t. Né? Vou chamar aqui de t 2 estrelas. O que eu faço para achar esse t? De novo, eu olho para a equação em y. Eu sei, né, que v, vamos chamar de vzão, vy de t é igual a v0y menos gt. Põe 2 estrelas aqui. 2 estrelas aqui. Né? O VY eu não conheço de t estrela, mas eu conheço o V0y. O V0y é
0. Certo? E aí? Acho que eu nem vou precisar dessa equação, porque eu sei o y. Eu achei o y aqui. Eu achei o y máximo, então eu sei que distância ele vai cair. Se eu sei que distância ele vai cair, eu acho facilmente, né? Eu acho o seguinte. A distância, eu acho o v. Então, ΔY vai ser o mesmo ΔY de cima, só que agora esse ΔY vai ser negativo. ΔY vai ser igual v quadrado final menos v0, tudo y, né? Y ao quadrado dividido por menos 2g. Tá? Bom, v0y é 0. O vy final é o que eu quero saber. Então, eu tenho que o vy final vai ser menos 2g ΔY raiz. Tá? Só que menos 2g ΔY, quem é o ΔY? O ΔY é o y igual a 0 menos o y máximo. Então, isso eu conheço. O y máximo é v0 quadrado sobre 2g. Então, isso vai dar 2g ΔY é v0 quadrado sobre 2g. Então, eu conheço o vy final. Ele é simplesmente o v0 quadrado. O v0. Que eu conheço. Certo? Ou errado? Estou falando só do fragmento 2. Tá bom? Ele estava na posição y máxima e vai cair até o chão. Então, eu conheço o ΔY. Tá? Aí eu uso Torricelli e acho qual é a velocidade com a qual ele chega lá no chão. É isso que eu estou chamando de VY. Eu cheguei à conclusão de que ela é igual à velocidade inicial. Tá? E agora fazer conta. Se eu tenho essa velocidade, eu posso jogar agora na equação, nessa equação aqui. Então, joga isso aqui, do lado esquerdo. Eu obtenho V0 igual a menos G T duas estrelas. E isso implica que o T duas estrelas é igual a V0 sobre menos G. Bom, o menos aqui tem uma coisa. Por que tem esse menos? Porque, na verdade, o V0, em módulo, ele é V0. Mas só que ele está para baixo, então ele é negativo. Então, o menos vai embora. Tá? Tem que saber argumentar isso, senão você vai deixar o sinal menos aí, vai estar errado. Não tem tempo negativo. Não sei se vocês entenderam o que eu estou falando. Porque, na verdade, isso aqui era uma equação quadrática, né? Vy quadrado é igual a menos 2g ΔY. Só que o ΔY é negativo, ficava 2g. E quando você tira a raiz dos dois lados, tem mais ou menos a raiz. Só que eu tenho que pegar, na verdade, menos a raiz, porque não tem o sinal menos aqui. Porque a velocidade está para baixo. Só isso. Então, achei o T duas estrelas. Jogo aqui na equação de x, x', eu tenho x' e T duas estrelas é igual. X0, x0 é a posição do x máximo, do ponto em que não é que o x é máximo, vamos chamar de, como eu chamei aqui, chamei de xt estrela. Né? É o xt estrela. Ponto em que o projétil tinha altura máxima. Eu estou estudando o movimento a partir daquele ponto. Naquele ponto o x não era 0, era x de t estrela. O x de t estrela é o que eu chamei de x0 aqui. Tá? Mais o V0 T duas estrelas. V0, quanto que era o V0? 2V0 cosseno θ 0. 2V0 cosseno θ 0. Esse é o V0 maiúsculo. Está aqui. Ó.
tá? Vezes T duas estrelas. T duas estrelas, eu cheguei a V0 sobre G. Então, vezes V0 sobre G. Então, com isso, x' onde cai o segundo pedaço. Quanto que é o x de T estrela? Agora tem que... Cadê ele? É V0 ao quadrado sobre G, cosseno θ zero, é isso aqui. Esse é o x de T estrela. Copiar. Então, eu tenho x', T duas estrelas igual x de T estrela mais 2 V0 quadrado sobre G cosseno θ zero. Tá? Ok. Tudo isso eu posso simplificar escrevendo V0 ao quadrado sobre G cosseno θ zero vezes seno θ zero mais 2. É isso? Substitui os valores. Quais são os valores? V0 é 20, θ zero é 60 graus. Então, V0 é 20 ao quadrado, G é 9,8, cosseno 60 graus vezes seno 60 graus mais 2. Dá isso. Espero que esteja certo, né? 400, né, que é 20 ao quadrado, dividido por 4,8, vezes cosseno 60, vezes seno de 60, mais 2. Meu resultado deu 58,5. Aqui também deu esse valor, professor. É, mas parece que o resultado dá um pouquinho diferente, tem alguma coisa. Usei o V0 certo? 2 vezes 0 cosseno θ zero. V0 maiúsculo 2 vezes 0 cosseno θ zero. Direção x. Certo. Resposta aqui tem 53. Bom, tem uma pequena diferençazinha aí. Deixa eu ver se as minhas coordenadas estão corretas. Quem era o x de T estrela? Era V0, deixa eu colocar aqui, V0 ao quadrado, que era 400, dividido por 9,8, vezes cosseno 60, vezes seno de 60. Certo. Isso daqui, numericamente, é 17,7, é isso? Isso aqui está certo. Y máximo, V0 ao quadrado é 400 sobre 2 dá 200 sobre 9,8. A 20, aqui tem algum erro. V0 ao quadrado sobre 2G.
Por que que delta y está diferente? Ah, claro, né? Já vi onde está o meu erro. Uma coisa besta. Eu estou falando de delta y aqui, estou usando V0. É claro que não é V0, é V0 y ao quadrado. Faltou esse y aqui. Quando você coloca o y aqui, tudo muda, né? Então, vamos lá. Então, o y máximo eu conheço. Eu usei para calcular aqui. Calcular aqui. Aqui é V0y. Aqui é que tem um erro. Isso aqui é V0y. E o T estrela, tudo Y aqui. V0y é V0 seno de θ0 sobre X. Faltou esse seno de θ0, foi a única coisa que ficou faltando. Então aqui é V0, faltou seno de θ0. Pronto, corrigindo isso, a gente vai ficar com seno de θ0 aqui também. Então pronto, já achei onde é que estava. Corrigindo o erro. Então isso aqui dá 3 vezes V0 ao quadrado cosseno de θ0, certo? Então, vou fazer a conta de novo. Um errinho besta e a gente está lascado, né? Porque são várias equações. A gente não pode perder de vista do que a gente está falando. Estou falando de delta y, eu tenho que colocar o V0y, né? Não V0. Isso é um errinho besta. Cuidado. 3 vezes 400 dividido por 9,8 vezes cosseno de 60 graus é meio. Então, já vou colocar 0,5 vezes o seno de 60 graus. 53, que é a resposta correta. 53, agora sim. Cosseno de 60, seno de 60. Vezes 3, é isso que faltou aqui. Isso dá 53 metros, que é a distância que caiu o projétil. Tá? O segundo projétil. Então, resumindo, o primeiro projétil caiu na metade, que é 17,7 metros, né? Na metade do caminho que o centro de massa percorre, e o segundo projétil caiu um pouco além de onde estaria o centro de massa. Estaria a 53 metros. Observe que o centro de massa ele não estaria nem nos 53 metros, nem no segundo pedaço, nem no primeiro pedaço. Estaria em algum lugar no meio do caminho. Onde seria esse algum lugar no meio do caminho? Seria 35,4 metros, que é o dobro do 17,7 metros. Tá? É o dobro dessa distância aqui. É o dobro de onde caiu o X. Aqui. Tá? Isso é só um comentário, ele não pede isso, mas é o resultado que a gente obteria, 35,4 aproximadamente. Dúvidas? Então, vocês observem que é um problema relativamente fácil, mas que a gente tem que estar muito atento a cada pedaço do problema. O primeiro pedaço é só o lançamento de projeto. A partir dali, você tem que considerar uma colisão, ou seja, conservação do momento linear, imediatamente antes e imediatamente depois da colisão. Com isso, você consegue saber, né, qual é a velocidade na direção X do segundo pedacinho do projeto. Aí monta as equações X e Y para o segundo pedacinho, não cometendo o erro que eu cometi de esquecer de colocar o índice Y lá, porque senão a confusão é grande e você não acha. E aqui está a importância da gente resolver um problema de maneira completamente algébrica. Veja que eu só fui substituir os valores no final. Porque se eu não tivesse feito isso, eu não ia achar onde é que estava o erro. Eu não ia achar que estava faltando justamente esse índice Y aqui. Tá? Então, é por isso que eu sempre chamo atenção e sempre falo para vocês resolverem tudo algebricamente, tudo, né, em termos dessas variáveis todas, sem substituir valor nenhum, nem G, nem seno θ,
porque senão vocês não acham erro nenhum e a chance de vocês errarem é grande. Tá? Ok. Se ninguém tem nenhuma dúvida, vamos à próxima questão. Então, esse foi um de explosão. Vamos ver um. Deixa eu ver. Esse aqui está muito grande. Ricardo, blá, blá, blá. Momento linear. Conservação de momento linear. Vamos fazer um desses daqui só para. Vamos fazer o 21. Certo. Só mais um de momento linear. Isso aqui em 2 dimensões. Ups. Tá aí. É uma bola, softball, uma espécie de tênis. Tênis não, é beisebol, sei lá. Ou é de raquete, sei lá. Não importa, uma bola. 0,30 kg, tem uma velocidade de 15 metros por segundo, que faz um ângulo de 35 graus abaixo da horizontal. Então é bom desenhar, né? A bola está aqui, certo? Ela tem uma massa, que eu vou chamar de mzinho, e ela tem uma velocidade de 15 metros por segundo, 35 graus abaixo da horizontal. Então ela vai ter uma velocidade v. Forma um ângulo, vou chamar de θ1. E eu sei o seguinte, m igual a 0,30 kg, o módulo da velocidade, que eu vou chamar de v1, igual a 15 metros por segundo, e o ângulo θ1, 35 graus, tá? Abaixo da horizontal. Imediatamente antes de ser golpeada por um taco. Então ela vai ser golpeada, levar uma cacetada. Qual é o módulo da variação do momento linear da bola na colisão com o taco se a bola adquire uma velocidade escalar de 20 metros por segundo verticalmente para baixo? Então ela vai ser golpeada com um taco. E quando é golpeada, ela vai verticalmente para baixo. Vamos chamar de V2. Certo? Sendo que V2, então esse é o item A. V2, 20 metros por segundo em módulo. Verticalmente para baixo significa que o ângulo que ela forma com a horizontal, θ2 igual a 90 graus. Certo? Então vamos resolver o item A, depois a gente vai para o item B. E quer saber qual é o módulo da variação do momento linear. Então eu vou ter momento linear P1 antes, que vai para o momento linear P2. Então a variação é simplesmente ΔP, que é igual a P2 menos P1. Eu quero saber o módulo de ΔP. Ou seja, o que eu quero saber simplesmente tamanho desse vetor ΔP. Então está aqui a minha transcrição do problema, né, para que eu possa visualizar o que está acontecendo e poder fazer o cálculo. Então, isso nada mais é do que a diferença de dois vetores. Eu tenho módulo e ângulo, então pronto, acabou a brincadeira. Eu sei qual é essa variação. Não tem nada demais nesse problema aqui. Então, quem é P1?
que é o módulo de P1? Vamos deixar assim. Módulo de P1 é a massa vezes, né, V1. Certo? Esse é o módulo de P1. Módulo de P2 é a massa vezes V2. Certo? Só que eu não tenho... A diferença não é o módulo de um menos o módulo do outro. Tá? Como é que eu calculo a diferença? Como é que eu calculo esse módulo de ΔP? Eu faço o seguinte, ΔP, produto escalar, ΔP. Vocês têm que saber usar produto escalar. Mas quem é o produto escalar de ΔP com ΔP? Isso aqui eu vou chamar de ΔP ao quadrado. Tá? Simplesmente P2 menos P1, P2, produto escalar, P2 menos P1. Certo? Que é igual, então, ΔP ao quadrado é igual. P2 escalar P2 é P2 ao quadrado. P1 escalar P1, P1 ao quadrado. Certo? E eu vou ter menos P1 escalar P2 e menos P2 escalar P1. Ou seja, menos duas vezes. A ordem aqui dos fatores não altera o produto. Então, fica duas vezes P1 escalar P2. Tá? Bom, eu tenho o módulo de P1 e tenho o módulo de P2. Então, eu tenho isso daqui e isso daqui. Porque P1 ao quadrado e P2 ao quadrado é o módulo de P1 ao quadrado e o módulo de P2 ao quadrado. Então, eu conheço. O produto escalar de um vetor por ele mesmo é simplesmente o módulo ao quadrado dele. Tá? O que eu preciso calcular, então, é esse produto escalar. P1 escalar P2. Como é que eu faço isso? Bom, se eu tenho o módulo e tenho o ângulo, né? Qual vai ser o ângulo entre esses dois vetores? Quem me diz? Entre P1 e P2. Vamos ver se vocês estão acordados. Multiplica os módulos pelo cosseno do ângulo. Não, sem chutes. Olhe para o que tem na tela e me diga. Pense. Desenhe alguma coisa aí, pense. Agora é só cálculo vetorial, não tem mais nada de física aqui. Física já foi. Na verdade, a física já foi há muito tempo. Nós só precisamos saber o que é momento linear. E escrever. O momento linear é a massa vezes a velocidade. Tá? Ou seja, se eu multiplicar essa velocidade pela massa, eu tenho o momento linear P1. Se eu multiplicar essa velocidade pela massa, eu tenho o momento linear P2. Aí eu pergunto, qual é o ângulo entre esses dois vetores? Eu sei o módulo. Se eu souber o ângulo, eu sei qual é o produto escalar. Lembra? O produto escalar entre P1 e P2 é o módulo de P1, módulo de P2 vezes o cosseno do ângulo entre eles. Por isso que eu preciso saber o ângulo entre eles. Qual é o ângulo entre eles? De jeito vocês vão me fazer acreditar que aquelas notas dos testes lá são irreais. Né? Vocês só copiaram as respostas e colocaram lá, porque isso daqui é algo bastante simples, pessoal. Esse daqui não é o P2? Eu pensei no seguinte. P2 não vai estar nessa fazer direção. 90 menos 35 dá 55 graus. Por quê? Porque o V2 está fazendo 90 graus com a vertical. Exato. Se Não, eu trasladar ele para cá, Isso. né, Aí, se forma um faz ângulo 35 e o outro faz 90, a diferença dos dois é justamente 55. Exatamente. Muito bem, Lucas. É isso mesmo. Você translada um vetor, né? Só trasladar esse vetor. Vou trasladar ele aqui. Aqui tem o V1, aqui eu tenho o V2. O V2 forma um ângulo θ2 com a horizontal. Se eu multiplicar pelas massas, né, V1, eu tenho P2 e aqui eu tenho P1. Então, o ângulo entre eles é a subtração, θ2 menos θ1.
Certo? Então, pronto. É isso mesmo. Muito bem. Então, módulo de P2 quadrado, qual que é? É m quadrado, V2 quadrado. Módulo de P1 quadrado. M quadrado, V1 quadrado. Menos 2 vezes módulo de P1, que é M, V1. Módulo de P2 é M, V2, então vai dar M quadrado, V1, V2. Tá? Módulo de V1, módulo de V2. Vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é θ2 menos θ1. Certo? Em outras palavras, m quadrado, V2 quadrado, mais V1 quadrado, menos 2, V1, V2, cosseno de 90 menos 35. Né? 90 menos 30, 60, vai dar 55 graus, cosseno, 55 graus. Agora, é só substituir os valores, eu tenho o ΔP quadrado. Então, quem é o ΔP em módulo? É a raiz disso daí. A raiz disso é m vezes a raiz V2 quadrado menos V1 quadrado. Vou ver mais bonitinho aqui. Fica para a posteridade. Menos 2V1, V2, cosseno. 55 graus. Então, não tem segredo nenhum esse problema, é muito fácil. Né? Você só tem que estar atentos e saber usar cálculo vetorial. É a única coisa que vocês estão sendo exigidos aqui, porque saber o que é momento linear é só lembrar qual é a forma. É massa vezes velocidade. Tá? Substituindo. Quanto que é a massa? 0,30, V1, 15, V2, 20. Então, 0,30 quilogramas, V2 é 20, né? E V1 é 15, né? 15. V1, 15, V2, 20. Pronto. 15 ao quadrado, menos 2 vezes 15 vezes 20, cosseno 35 graus. Vou fazer a conta. Vamos lá. Ponto 3 vezes raiz 20. 20 quadrado menos 15 quadrado menos 30 vezes 20 vezes cosseno de 35. 35 não, é 55. Por que eu escrevi 35? Estão dormindo mesmo, ninguém corrigiu. Hein? 35. A resposta aqui deu não. Não. O que é não? Não. Não. Por que está dando não? Droga. Ponto 3, fazer de novo. Foi uma tecla errada que eu apertei e não está conseguindo calcular. 20 quadrado menos 15 quadrado menos 30 vezes 20 vezes cosseno de 55. Ué, não está dando não. Ah, certamente porque deve estar dando algum... outro erro que ninguém notou. Aqui é mais, né? Por que eu coloquei menos? Não, aqui é mais. Ninguém está notando nada. Sinto que eu estou falando para as paredes. Hein? Resultado. ΔP, 5. Deu 5,027, 5,03 né? quilogramas vezes metros por segundo, que é a unidade do momento linear. Então, a pergunta A era isso. Qual é o módulo da variação do momento linear quando a bola vai verticalmente para baixo? Né? Com 20 metros por segundo, e quando a velocidade é 20 metros por segundo, horizontalmente na direção do lançador. Quer dizer, horizontalmente na direção do lançador,
Lançador que esses caras falam. Eu imagino que o lançador eu sei lá agora o que é lançador. O cara não... Eu odeio esses problemas que o cara supõe que você saiba tudo sobre um jogo. O que é o lançador? O lançador é o que lança a bola. Agora, horizontalmente significa que está na linha do eixo X, eu vou supor que é isso. E se ele estiver lançando daqui, na direção que forma um ângulo θ1, essas coisas me deixam... Vamos fazer o seguinte, vocês saberiam calcular, a única coisa que ia mudar é a diferença do ângulo. É o θ2 menos θ1, só que agora o θ2 menos θ1 vai ser diferente. Suponha agora que o θ2 é justamente esse ângulo de 180 graus. Então, 180 graus menos θ1 é 180 menos 35. Eu vou supor isso e calcular. Se eu tiver errado, o problema é do enunciado que não diz, né, de maneira inequívoca o que ele quer dizer. Então, vamos lá. 180 seria a bola, quer dizer, se o lançador lança a bola para cá e ela vai, né, na direção horizontal do lançador, ela vai para cá. Então, a velocidade V2 estaria para cá. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Então, vou supor que o V2 é isso. O V2 agora na situação B é para cá. Chama de V2 linha. Tá? Então, 180 seria esse ângulo todo, menos o θ1, que é esse ângulo. Portanto, 180 menos 35 dá 145. Né? A única coisa que muda aqui é o cosseno. Cosseno vai para 140. Cosseno de 145. E aí eu teria 10. Então, item B. Ops. Mesmo cálculo, ΔP seria 10 quilogramas metros por segundo. Esse problema é par ou é ímpar? Acho que é ímpar, né? 21. Vamos ver a resposta. 21. Eu acho. Então, 5 kg metros por segundo e 10 kg metros por segundo. É isso. Então, eu supus corretamente. Dúvidas? Enquanto nenhuma, só aquele que eu acho enunciado meio confuso. Esse aqui, né? Sim. O item B. Eu prefiro dizer horizontalmente, ou melhor dizer, na direção do eixo X negativo. Não, sei lá. A não ser que eu tivesse um desenho e mostrasse o lançador, qual é a direção horizontal, e ficava mais fácil. Mas, paciência. Então, vamos ver agora um de colisão. Colisão e impulso. Impulso é mais para você saber. Deixa eu ver aqui. Todos são grandes aqui. Força em função do tempo para a colisão de uma superbola de 58 graus. A velocidade inicial da bola 34 metros por segundo. Praticamente com a mesma velocidade escalar. Certo? F máximo, modo máximo da força sobre a bola durante a colisão. Ele já dá o F máximo. Ah, ele não dá os valores. Ótimo. Então, vamos lá. Ele não diz quem são esses tracinhos na direção da força. Eu falei, pô, se ele está dando, né? Por que ele está perguntando, mas não está dando?
Ops. Eita. Perdeu. Vamos resolver esse daqui. Só para lembrar o que é esse conceito de impulso, né? Colisão e tudo mais. Vamos lá. Então, vou ler de novo o problema. A figura mostra um gráfico aproximado do módulo da força F em função do tempo t, para a colisão de uma superbola de 58 gramas com uma parede. A velocidade inicial da bola, então aqui está o gráfico, né? Força que varia com o tempo. Está começando a colisão, o tempo começa a contar, a força aumenta, aumenta, chega no máximo, que dura aproximadamente 1 milissegundo, não, 2 milissegundos. Mili é 10 a menos 3, tá? Então esse M aqui não é metros vezes segundo, é milissegundo. Nunca confunda essas coisas. Se eu estou falando de tempo, só pode ser unidade de tempo, né? E aí depois ela começa a diminuir, porque a medida... Então você vê, a bola bate, começa a aumentar a força. Ela chega num valor máximo que dura por 2 milissegundos, e aí começa a diminuir até descolar, né? A força é zero, ela descola aqui depois de 6 milissegundos. Ou seja, é uma força que age por um período finito, só que ela é variável. Isso provoca o quê? Provoca a variação do momento linear. Então, lembra daquela expressão da segunda lei de Newton, né, usando a formulação de momento linear. Segunda lei de Newton, F é igual a dp dt. Ou se eu tenho uma variação finita, né, você pode escrever F médio, é delta P, F, vamos chamar assim, F médio, delta P sobre delta T, dá na mesma. Então, isso daqui é a segunda lei de Newton, escrita em termos de momento linear. Ele dá o gráfico e pergunta, né, dizendo que a velocidade, ó, isso é importante, a velocidade inicial da bola é essa. Ela vai bater perpendicularmente a uma parede e vai voltar com a mesma velocidade escalar. Obviamente, sentido oposto. Tá? Quanto vale o F máximo, o módulo máximo da força exercida pela parede sobre a bola durante a colisão? E aí? Como é que eu resolvo esse problema tendo esse gráfico? O que é o impulso? Vocês lembram? Vou lembrar. Chamou de I, né? Impulso. É definido como uma variação do momento linear. Tá? Isso daqui geralmente é o que? É a integral da força, dependendo do tempo, vezes dt. Desde um tempo t igual a zero até um tempo t final. Em geral, eles colocam t igual a zero, mas para todos os efeitos é t inicial, ou seja, o início do impacto até o final do impacto. Tá? Ele dá a massa da bola, dá a velocidade, portanto, eu sei quem é a variação ΔP. Eu conheço o resultado dessa variação. Tá? Por outro lado, eu tenho o gráfico. O que vocês acham que a gente deve fazer nessa situação? Vou dar um minuto para vocês pensarem.
se a gente fizer por trabalho, a gente consegue descobrir no caso, a altura e depois a força máxima usando a área do trapézio, né? Certo. Como é que você acha isso? Você está no caminho certo. Quem é que está falando? João Pedro. Então, você está no caminho certo. O que você sugere que a gente faça? Que a gente ache a área sobre essa curva. Né? Vou pegar aqui. Se eu achar essa área sobre essa curva, eu estou achando o quê? Você consegue achar a altura e com a altura você consegue... Estou achando essa integral. E essa integral ela vai depender basicamente do quê? Né? Bom, primeiro eu calculo. Bom, essa integral é exatamente igual à área. Isso ninguém tem dúvidas. E isso vai me dar o ΔP. O ΔP é fácil de achar. Certo? Por quê? Porque eu tenho a massa e tenho a velocidade inicial e final. Certo? Então, eu sei quanto vale essa integral olhando para o ΔP, qual é o valor numérico dela. Por outro lado, eu sei também que o ΔP é essa integral. E essa integral é a integral, é a área embaixo dessa curva. E a área embaixo dessa curva, veja bem, eu tenho o tempo muito bem definido aqui, mas eu não tenho os valores de força. Então, certamente, essa área vai depender do F máximo. Então, só tem que fazer uma igualdade, isolar o F máximo e pronto, achar quem é o F máximo. Compreendeu? Acho que foi isso que você quis sugerir. Então, vamos lá. Então, eu sei que... Vou usar uma caneta. Isso daqui é a área sobre de T entre T igual a 0 segundos até T igual a 6 milissegundos, não é isso? Isso. Então, vamos achar quem é essa área. Vamos lá. Eu posso dividir em 3 partes, né? Posso achar a área desse triângulo, depois eu tenho a área de um retângulo, depois a área desse triângulo. Então, são 3 partes que eu posso calcular separadamente. Vamos lá. A primeira parte é base. A base é o ΔT, que é de 0 até 2 segundos. Então, ΔT vezes a altura, que é F máximo, dividido por 2. Concordam com isso? Essa área é idêntica à outra área que está aqui. A base é a mesma, o ΔT é o mesmo, a altura é a mesma, então pronto. Então, eu tenho isso aqui 2 vezes. Ou seja, as 2 áreas dos triângulos, mais a área do retângulo, né, que, de novo, é a base, ΔT, que é de 2 milissegundos, vezes a altura, que é força máxima. Tá? Então, a área total, essa área que eu quero achar, que é igual a isso, vai dar 2, então esse 2 vai embora, vai dar 2 vezes F máximo vezes o ΔT, sabendo que o ΔT, eu chamo isso aqui de ΔT, igual a 2 milissegundos. Tá? Então, eu sei ΔT, só não sei quem é a força máxima, mas pela definição de impulso, que é o próprio ΔP, essa integral que eu calculei aqui, tem que ser o ΔP. E quem é o ΔP? P final menos P inicial. Certo? Aqui eu estou pegando em módulo, então eu vou pegar o módulo disso aqui. Como está tudo em uma dimensão, eu não estou colocando seta de vetor, porque é tudo na direção x. Um é positivo, batendo na parede, o outro negativo, voltando da parede. E, obviamente, se ele está voltando, esse P final vai ser idêntico ao P inicial, só que de valor negativo. Então, é menos PI, menos PI. Certo?
P inicial vai bater na parede, sentido do eixo X positivo. O P final tem sentido oposto, só que é idêntico ao P inicial. Por isso que o P final é menos P inicial dá 2 vezes. Então, isso aqui em módulo dá 2 vezes o P inicial. E quem é o P inicial? É a massa vezes a velocidade. 58 gramas, ou seja, 0,058. Vamos lá. ΔP em módulo. 0,058, que é a massa, vezes o ΔV. O ΔV é 2 vezes a velocidade, portanto, 34 metros por segundo. Tá? Ou, se você preferir, isso daqui é o PI. Isso aqui que está cercado por vermelho é o momento inicial, e o 2 vezes que aparece aqui. Tá? Tanto faz. Então, isso aqui eu sei calcular, isso dá. Vamos ver quanto dá isso. 0,058 vezes 2 vezes 34 dá 3,9. Eu vou colocar 3 casas, né? Quilograma metro por segundo. Então, esse é o ΔP. Mas isso tem que ser também igual a isso, certo? Ou seja, 2 vezes F máximo vezes ΔT tem que ser igual ao módulo de ΔP. Ou F máximo igual ao módulo de ΔP sobre 2 vezes ΔT. Módulo de ΔP 3,944 dividido por 2, e o ΔT é 2 vezes 10 a menos 3 segundos. Então, matei isso dividido por 2, 4, dá 986 newtons. É isso? É isso. Deixa eu ver quantos algarismos. Olha, ele só dá 2 algarismos significativos, né? 58 e 34. Então, certo mesmo seria escrever isso aqui, não 986, mas assim, a resposta só com 2 algarismos significativos daria 9,9 vezes 10 ao quadrado newton. Tá aí, com 2 algarismos significativos. Essa seria a maneira correta de escrever a resposta. Tá? Que bate com o resultado no final do livro. Muito bem. Então, vamos... Alguma dúvida, não? Todo mundo entendeu o que aconteceu aqui? Entendi. Ninguém tem dúvidas, vamos para o próximo. Eu acho que só um desses está bom, nem tem muitos. E conservação do momento linear. A gente já usou isso. Esse aqui está muito grande. Os pares eu deixo para lista de exercício. Esse primeiro é muito fácil. 44 é interessante para uma lista. Só tem problema de explosão aqui. Eu queria ver um
Eu vou chamar de colisão. Aqui são colisões? Não, só conservação no momento linear. Então eu vou fazer esse, depois eu faço um de colisão para a gente terminar. Possivelmente em colisão em 2 dimensões. Isso aqui dá trabalho. 41. Não, 41 não. O tempo tem muito longo. Quarenta e dois. Vamos fazer 42. Vamos lá. Um objeto de massa m, velocidade v, em relação ao observador, explode em 2 pedaços. Um com massa 3 vezes maior que o outro. A explosão ocorre no espaço sideral. O pedaço de menor massa fica em repouso em relação ao observador. Qual é o aumento da energia cinética do sistema causado pela explosão? No referencial do observador. Então, vamos fazer o seguinte, vou dar 1 minuto para vocês fazerem algum rascunho, algum desenho do que pode ser que está acontecendo, né? E pensarem um pouco sobre o problema. Tá? Foi, rapaz, ainda não é hora de comer, não. Pensaram? Estou tentando montar aqui, professor, só 1 minuto. No caso, eu considero que o observador ele está em movimento retilíneo por conta que ele está no espaço ou ele está em repouso? Não, suponha que o observador está numa nave, em repouso, né?
com relação a outros observadores nessa nave, e ele está vendo esse objeto viajar com uma velocidade v. E esse objeto explode. Certo? Então, é como se eu estivesse aqui na Terra, observando um objeto viajando aqui com uma velocidade v e ele explodisse. Só isso. A diferença é que está no espaço sideral, então não tem ação de força nenhuma externa. Diferente daqueles projéteis que tem ação da força gravitacional se eu estivesse aqui na Terra, esse objeto não vai sofrer ação de nenhuma força externa. Tá? O espaço sideral aí só entra para dizer isso. Não tem força externa nenhuma atuando. Só isso. Então, conservação da quantidade de movimento. A gente usa o movimento linear, né? A gente faz igual na aula passada, né? Exato. Quando você tem um sistema cujas forças externas somadas dão zero, tá? Você tem conservação no momento linear. Então é isso que a gente vai usar, sim. E isso é o que vale para todas as colisões que a gente estudou, elásticas e inelásticas. A diferença é que a gente está falando de uma explosão. Tá? E numa explosão tem um outro detalhe. O que acontece na explosão que é diferente da colisão elástica? A explosão sempre é inelástica. Ou no caso, se eu falo outro nome, superelástica, né? É superelástica ou inelástica? Qual é a diferença com relação à elástica? A inelástica... A elástica tem a variação da energia cinética igual a zero. E a inelástica é diferente de zero. Muito bem. A inelástica é diferente de zero e, na verdade, existe diminuição da energia cinética. E a superelástica, que é o caso da explosão, existe um aumento da energia cinética. Você tem um objeto parado, ele explode, você não tinha energia cinética nenhuma no início. Mas depois da explosão, você vai ter energia cinética. Então, você ganha energia cinética. Na colisão inelástica, é o contrário. Você tem energia cinética e você perde energia cinética. Tá? Essas são as diferenças que a gente tem mencionado para esses três tipos de colisão. A única que tem conservação de energia cinética é a elástica, mas não é o caso. Então, é por isso que ele pergunta, né, qual é o aumento de energia cinética. Tá? Porque é uma explosão superelástica. E superelástica tem esse significado, aumenta a energia cinética. Vamos lá. Então, o que eu faço aqui? Eu sei que existe conservação no momento linear, P. Então, P antes da explosão é igual a P depois. Tá? A informação que ele me dá é que se eu tenho um objeto de massa m antes, depois ele vai ter um objeto de massa m, quanto que é? Uma é, o pedaço menor fica em repouso em relação ao observador, e os dois pedaços, um tem massa 3 vezes maior do que a outra. Então, se ele tem 3 vezes maior do que a outra, tem 3/4 da massa, o outro tem 1/4 da massa. Tá? Concordam? Se você somar, dá a massa m. Então, antes eu tinha a massa m, depois eu continuo tendo a massa total conservada. Isso acontece classicamente. Isso não é verdade, por exemplo, para reações subatômicas, nada disso. Mas classicamente a massa se conserva. Tá? Então é bom ressaltar isso. Então, se eu somar essas duas, eu vou ter a massa anterior. Qual é o momento antes, então? O momento antes... Outra coisa importante é que se você vai ter uma explosão, olha o que ele está dizendo, o pedaço de menor massa fica em repouso em relação ao observador. Qual é o aumento da energia cinética do sistema? Então, tem um objeto voando, explode. Um vai para um lado e o outro fica em repouso com relação a mim. É isso que ele está dizendo. Tá? E como é uma explosão de um objeto que vai se dividir em 2 pedaços e não tem força externa nenhuma,
Então, eles se separam numa linha. Então, é um movimento unidimensional. Então, eu posso esquecer essa questão do vetor, né, e pensar tudo numa direção só, que é a direção x, por exemplo. P antes, então, seria a massa do objeto vezes a sua velocidade, que eu vou chamar, que ele chamou de v, que eu vou supor está numa direção, tanto faz, positiva ou negativa. Se o v for positivo, né, o momento é positivo e vice-versa. P depois, bastante simples também, é m sobre 4 vezes 0, que é o menor pedaço, né? O pedaço menor fica em repouso, então a velocidade dele é 0, mais 3/4 de m, a massa do segundo pedaço, vezes a nova velocidade, que eu vou chamar de v'. Eu não sei quanto que é. Mas o que eu sei é que o momento linear é conservado. Então, eu sei que eu posso igualar essas duas coisas. Ou seja, mv tem que ser igual a 3/4 de m vezes v'. E com isso eu acho v'. Tá? V', a massa vai embora, é igual a 4/3 de v. Achei o v'. Tudo bem até aí? Tudo usando só a conservação do momento linear. Bom, para ver qual é o ganho em energia cinética, o aumento em energia cinética, eu tenho que calcular o ΔK, né? E aí eu vou saber quanto que foi o ganho. Então, quanto que é o K antes? K antes é meio da massa vezes V quadrado. E o K depois? K depois é meio da massa, que é 3/4 de M vezes V' ao quadrado, mas a energia cinética do outro pedaço é 0, porque ele tem velocidade 0. Né? Então, seria, em princípio, 1/4 de m, né? Só que com a velocidade, vamos chamar de velocidade do pedaço 1, que é 0 ao quadrado. Ora, quem é o ΔK? Que vai ser o ganho. Já que é uma explosão, vou ter um ΔK positivo. K final maior do que o K inicial. Então, é o K depois menos K antes da explosão. Isso, obviamente, vai dar 3/8 de m v' ao quadrado menos meio de mv quadrado. Só que v' ao quadrado, a gente calculou o v', é 4/3 de v ao quadrado. Certo? Isso vai dar 4 ao quadrado é 16, dividido por 8 dá 2. Vai ficar 2/3 de mv quadrado menos meio de mv quadrado. É isso? 16 sobre 9. 9 dividido por 3 dá 3, 16 dividido dá 2. Isso mesmo. Que é igual a mv quadrado, 2/3 menos meio, 6 dividido por 3 dá 2, dá 4. 6 dividido dá 3, menos 3, dividido por 6, mv quadrado. 4 menos 3, 1, 6. mv quadrado. Então, esse é o ganho de energia. Como ele não deu valores, a resposta está em termos de m e v. Tá? Que são os dados no problema. M é dado, v é dado, mas sem valor nenhum, é um valor arbitrário. Então, resposta, 1/6 de mv quadrado. Esse é o ganho de energia cinética. Tá? Entendido, pessoal? Problema relativamente simples, mas que exige que você tenha certas habilidades mais matemáticas. A única física que eu tenho é essa daqui, ó. P antes igual a P depois, conservação do momento linear, e ΔK, né? Eu tenho que calcular o ΔK, que é a definição de K, energia cinética, mais nada. Veja que, como eu digo sempre, a física é muito simples.
A física está aí, é coisa bem simples. Você tem mais é que lidar com as suas habilidades matemáticas. É aí que você consegue ou não resolver um problema. Tá? Então, se você estiver bem treinado, fizer bastantes exercícios, estiver fazendo as listas da maneira correta, ou seja, realmente fazendo os exercícios e só depois colocando respostas, não adianta ficar lendo lá, opa, a resposta é essa, a resposta é... Você não vai aprender nada quando chegar na hora da prova, a sua chance de se dar mal é grande. Tá? Então, façam mesmo os exercícios. Eu passo aqueles exercícios, anota, eu estou pouco me importando. Você quer tirar 10 lá, só copiando o resultado, você vai tirar. Só que se lasca na prova. É melhor tirar um 5 naquela lista fazendo os exercícios do que um 10 que você não sabe fazer nada. Tá? Porque eu tenho certeza que a nota de desses testes como um todo, né, é um peso pequeno. O peso maior está em realmente fazer as coisas. Eu fico puxando a orelha porque para muitos de vocês é a primeira vez, a primeira experiência com física na universidade, né? E é muito diferente do que vocês viram no colégio, vocês estão vendo. E não tem jeito de se dar bem aqui trapaceando. Né? Não estou dizendo que vocês estão trapaceando, mas estou dizendo que se vocês têm esse hábito de simplesmente só querer tirar nota, percam esse hábito o mais rápido possível, porque senão isso daí só vai prejudicar vocês ao longo dos cursos de física. Tá? Muito bem. Vou fazer um último exercício. Ninguém tem dúvida? Vamos fazer um último. Deixa eu ver aqui. Momento, energia cinética das colisões. Entendi esse, mas eu acho que o problema é errar algum sinal, assim, alguma letra. Tem alguma dúvida? Não entendi. Tem alguma dúvida? É João que está falando? Não, eu falei que o difícil nessa questão é errar alguma letra, um sinal. Certo. Vamos ver esse problema 51. Acho que ele parece interessante. Né? Ok. Então, se bem que eu devia fazer eu fiz em 2 dimensões na aula passada, então eu vou fazer agora uma dimensão, essas colisões. E geralmente essas colisões vão envolver atrito e tudo mais. Tem vários problemas aqui que vocês podem fazer. Vou pegar um razoável. Tem até mola aqui. 3,37. Talvez eu devesse fazer esse aqui, mais elaborado. Né? Então, vamos lá. Vou fazer esse. Lembrando que em mais de uma dimensão, a equação de conservação do momento linear, na verdade, são várias equações. Por exemplo, px antes igual a px depois, py antes igual a py depois, pz antes igual a pz depois. E lá você vai ter ângulos, né? São vetores com ângulos. É a única dificuldade que existe. A gente já fez exercício assim na aula passada, por isso que eu não estou fazendo mais. Quem faltou na aula passada, pegue os exercícios que foram resolvidos com seus colegas, né? Para ter essa possibilidade de ver o que foi feito. Ok, vamos lá. Então, na figura, uma bola de massa M, 60 gramas. Nunca esqueçam de converter, ó, gramas, tem que passar para quilograma. É disparada com velocidade VI igual a 22 metros por segundo. Para dentro do cano de um canhão de mola, né, canhão de mola, com massa M, 240 gramas, inicialmente em repouso. Tá? Então, a emissão é a massa do canhão. Em uma superfície sem atrito. A bola fica presa no cano do canhão, no ponto de máxima compressão da mola. Então, a bola vai entrar, vai comprimir a mola até o máximo e vai ficar presa. Certo? Suponha que o aumento da energia térmica devido ao atrito da bola com o cano seja desprezível, ou seja, despreze qualquer atrito. Qual é a velocidade escalar do canhão depois que a bola para dentro do cano?
Que fração da energia cinética inicial da bola fica armazenada na mola? E aí? Algumas coisas vocês já sabem que a gente deve fazer. Como é que a gente começa esse problema? Canhão parado, bola em movimento. Isso é uma colisão, né? Uma colisão elástica. Colisão elástica ou inelástica essa daqui? Ou superelástica? Elástica. Pera, não. Pera, não. É inelástica. Por que que é inelástica? Porque não vai ter a troca de força e a direção do vetor ele vai ser contrária. Não. Definição de colisão inelástica. Foi essa que eu dei? Não vai ter troca de força? Não foi nada disso. Tome cuidado, de novo, com as definições. Definição é importante, porque é o que permite você distinguir uma coisa da outra. Tá? Colisão inelástica, sempre você tem dois objetos ou mais, e pelo menos dois deles permanecem juntos. Tá? Grudados ou não, eles vão caminhar juntos. Isso é uma colisão inelástica. Dois carros batem e se arrastam juntos. Colisão inelástica. Né? Uma bolinha vem e gruda na outra. Colisão inelástica. Bola do canhão. A bola entra no canhão, comprime a mola até um certo ponto e fica, né, presa no canhão. Colisão inelástica. Tá? Não tem nada a ver com variação de força, nem nada disso. Tá bom? Cuidado. E, de novo, eu estou falando isso não é para, vocês são burros, nada disso. Estou simplesmente chamando a atenção para tomar cuidado com as definições, para você saber usar as definições. Se você tem uma definição errada na sua cabeça, aí na hora de justificar alguma coisa ou usar alguma equação, certamente você vai usar ou justificar de maneira errada. E aí você perde, né, na resolução. E essa é a parte ruim, por isso que eu chamo a atenção. Tá? Então, vamos lá. Tem uma bola, tem uma massa e uma velocidade. Então eu sei qual é o momento linear dessa bola. Ótimo. Ela vai entrar no canhão que tem uma massa maior, 240 gramas. Mas até aí não faz a mínima diferença. Que está inicialmente em repouso. Então o momento linear do canhão inicial é zero. Então só quem tem momento linear é a bolinha. Tá? Como em qualquer colisão, o momento linear é conservado. Então eu sei que antes da colisão só a bolinha tem momento linear. Então esse momento linear vai ser o momento linear total depois da colisão. Só que depois da colisão, a bolinha e o canhão saem juntos, né, como um único objeto de massa, que é a soma de suas massas. E com uma velocidade que eu não sei, porque não foi dita. Né, que é o que ele justamente pergunta. Qual a velocidade escalar do canhão depois que a bola para dentro do campo? Então, isso eu acho fazendo uma conta bem simples. Item A, usando conservação do momento linear. Por que eu posso fazer isso? Porque, né,
eu tenho, como que se diz? As forças externas são nulas. Né? A soma das forças externas são nulas. Ok. E é claro, são nulas em que sentido? Enquanto a bolinha está viajando, ela pode até estar vindo de uma queda livre, não importa. Queda livre não, de um lançamento de projeto. O que importa é que, imediatamente antes da colisão, ela tem um momento linear e imediatamente depois o sistema como um todo vai ter outro momento linear. E é isso que me interessa. E esse momento linear é conservado. Então, P antes, na direção horizontal, é igual a P depois. Quem é o P antes? É a massa da bolinha vezes sua velocidade V. Eles chamam de VI. P depois é a massa da bolinha mais a massa do canhão vezes a velocidade que eu não conheço, que eu vou chamar de V. Tá? Isso implica que V, a velocidade desconhecida, é mzinho sobre mzinho mais mzão vezes a velocidade inicial. Então, pronto, isso é o item A. Quanto vale? Só substituir os valores. 60 gramas, 240 gramas, se você somar os dois, dá 300 gramas. Então, eu tenho V, 60 gramas é 0,06 quilogramas. 300 gramas é 0,3 quilogramas. Tá? Eu poderia deixar em grama mesmo, que não ia fazer diferença. Por quê? Porque é uma razão entre massas, a unidade, como é a mesma unidade, grama para um, grama para outro, ela vai se cancelar no numerador e denominador. Então, tanto faz. Mas aqui eu transformei só por força do hábito. A velocidade é de 22 metros por segundo. Então, essa velocidade vai ser 6 dividido por 30. 6 dividido por 30 vezes 22. 4,4 metros por segundo. Está aqui. Item A, 4,4 metros por segundo. Aí a pergunta, tudo bem? Item A é nada mais do que isso. Onde está a física? Física está aqui. O resto é matemática. Tá? Item B. Item B, ele pergunta, que fração da energia cinética inicial da bola fica armazenada na mola? Bom, primeiro eu preciso saber qual é a energia cinética inicial. Quem é a energia cinética inicial? KI é simplesmente a massa da bolinha vezes VI quadrado sobre 2. Certo? Qual é a energia cinética final? A energia cinética final é mzinho mais mzão, a massa do conjunto que tem a mesma velocidade de V quadrado sobre 2. Certo? Então, primeira coisa, ele diz para você desconsiderar, né, qualquer atrito, né? Então a energia térmica gerada no atrito é zero, né? E simplesmente, como não existe conservação de energia cinética nesse sistema, porque a colisão é inelástica, então eu vou ter que existe uma diferença de energia, eu vou ter uma transferência de energia cinética para a energia potencial da mola, que vai ser a energia armazenada na mola. Tá? Como essa energia armazenada na mola é positiva, ela é menos a variação da energia cinética, ou seja, menos ΔK tem que ser energia potencial elástica na mola. Tá? Veja que ele não deu constante de mola, não deu nada, né? Justamente porque ele sabe que você não vai precisar dessa informação. Você só precisa saber o quê? Que a variação da energia cinética, ΔK, é negativa, por quê? Porque a colisão é inelástica, então você perde energia cinética. Mas você vai ganhar, essa energia cinética vai se transformar em energia potencial elástica. E o que você perde, né, é o que você ganha aqui. Portanto, menos ΔK vai ser o ganho em energia potencial elástica, energia da mola. Tá? E essa diferença, ΔK, é exatamente o quê? Mzinho mais mzão sobre 2 vezes V quadrado
menos mzinho VI quadrado sobre 2. O V era quanto mesmo? Era 4,4. Então, você calcula isso, você vai ter mzinho mais mzão era 300 gramas, né? Então 0,3 dividido por 2 vezes 4,4 ao quadrado. Menos mzinho era 0,60, né? 0,06 dividido por 2, 60 gramas. VI quadrado, que era 22, né? Não, 22. 22 ao quadrado. Certo? Isso aqui é o ΔK. Isso aqui vai dar um valor negativo. Então, menos ΔK vai ser menos isso daí. Vamos ver quanto é que dá isso. Ponto 3, divide por 2, multiplica 4,4 ao quadrado. Menos 0,06, divide por 2, multiplica por 22 ao quadrado. Dá menos 11,6, então isso aqui dá mais 11,6 joules. Tá? Só que ele não quer saber o ΔK, ele quer saber a fração de energia, né, que fica armazenada com relação à energia cinética inicial. Tá? Em outras palavras, ele quer saber U elástica sobre K inicial. K inicial, eu devia ter deixado tudo em termos das letras, né? Depois transformou. Então fica U elástica dividido por meio de MVI quadrado, que é 11,6 dividido por M sobre 2, que é 0,03 vezes 22 ao quadrado. Essa é a fração. Vamos ver quanto que dá isso daí. Zero sete nove oito, 0,8 ou 0,80, que é a mesma coisa que 80% da energia cinética inicial é armazenada na mola. Dúvidas? Todo mundo entendeu? Foi feito aqui? Eu posso explicar o item B de novo, por favor? Como é que é? Fala mais alto, você. O senhor pode explicar o item B de novo, por favor? Item B? Item B, ele pergunta qual é a energia elástica da mola, né, com relação à energia cinética inicial. Tá? Como a colisão é inelástica, você vai ter perda de energia cinética. Então, o ΔK, que é a variação da energia cinética, vai ser negativo. Certo? E justamente o que eu perder em energia cinética, se não tem energia térmica, ela não vai se transformar em energia térmica, ela vai se transformar em quê? Energia da mola. Vai ficar armazenada na mola. Então, menos ΔK é igual a U. Tudo bem? Aqui eu calculei, mas eu não precisava nem ter, só precisava ter usado isso. Isso daqui é o ΔK. Coloco o sinal menos, porque eu quero menos ΔK, aqui fica mais, menos. E divide pela energia cinética inicial. Isso me dá a fração da energia armazenada na mola com relação à energia cinética inicial, que é o que ele pede. Como eu já tinha calculado, eu simplesmente substituí o E, que é 11,6, pela energia cinética inicial, que é isso daqui. Resultado 0,80 ou 80%, que é a mesma coisa. Então, 80% da energia cinética inicial é armazenado como energia elástica na mola. Tudo bem? Bom, de novo, isso daqui é a matemática. A física parou aqui, ó, que é energia cinética. É isso. Energia cinética final.
variação, uma coisa se transforma na outra. Você perdeu energia cinética, mas ela não foi transformada em calor. Geralmente se transforma em calor. Numa colisão de dois carros, você tem geração de calor e, na verdade, som também. A maior parte é transformada em calor. Tá? Mas, como ele diz, para você desprezar, então, se não tem perda de energia na forma de calor, a sua energia é perdida no sentido de ser transformada em energia elástica, né, da mola. Só isso. Essa é a física. Ok, pessoal. Então, aqui a gente encerra essa série de problemas que a gente começou na aula passada sobre o capítulo 9, né, que envolve... talvez eu ainda faça mais um exercício de centro de massa, só para vocês lembrarem, na próxima aula depois da prova, mas só um, porque eu já fiz outros durante a aula. Né? A gente fez, aliás, a gente já fez bastante. Eu vou fazer só mais um para dizer que a gente não fez nenhum nessas aulas só de exercício. Uma dúvida? Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente encerra, então, nossa aula por aqui. São 15h56. E aí eu desejo bons estudos, porque a prova, segunda-feira, né, só vai ser fácil se vocês treinarem bastante. Tá bom? Embora ela esteja relativamente... Tchau, professor. Até a próxima aula. Até a próxima. E até segunda, né? Às 14h. Tchau, professor. Até a próxima aula. Até mais.